Antes de tudo, deixa eu te explicar quem é a geração alfa. Pesquisei um pouco sobre e encontrei o que eu já sabia. E antes que você me diga que já sabe que é a geração mais nova, eu queria saber onde ela realmente começa. E sim, ela começou em 2010 e se encerrou ano passado, em 2025. E tanto ela quanto a geração Z têm um grande problema. Então imagina uma geração inteligente e com velocidade absurda na hora de consumir informações. Essa é a geração atual. E claro, eu estou incluído nela também, eu sou da geração Z e eu estou acompanhando de perto essa nova geração que está vindo. São crianças e adolescentes muito, mas muito inteligentes mesmo. Isso por conta que elas têm tudo na palma da mão. Com apenas um clique no celular ou no computador, elas já sabem o que aconteceu do outro lado do mundo. Mas mesmo tendo toda essa tecnologia a seu favor, não quer dizer que se eles não tivessem essa tecnologia, eles seriam burros. Pelo contrário, eles seriam muito inteligentes também. Porém, os estímulos que essa geração está sendo exposta é altamente grande, trazendo assim uma evolução mais rápida do que o normal. Eu já sou tio e às vezes eu fico observando minha sobrinha no dia a dia e é bizarro como ela já fala muito bem, aprende coisas rápido demais e um monte de outras coisas. E não se engane, assim como qualquer outra criança hoje em dia no mundo, principalmente essas nascidas entre 18 e 19 ou até um pouco antes, vivem com a cara afundada no celular, no computador ou na própria Smart TV. Ali elas têm acesso a tudo no mundo. E de tanta coisa para procurar ou até mesmo brincar sem um telefone, elas vão no celular, acabam assistindo vídeos, que é uma coisa mais chamativa ali, e é aí que mora um dos grandes problemas dessa geração. Os vídeos curtos. É simplesmente bizarro como a criançada hoje em dia se amarra no YouTube Shorts, ou seja, qualquer outra rede social de vídeos curtos. Eu não quero ser o cara mais santo do mundo aqui, eu também assisto esses vídeos curtos, mas minha praia sempre foi vídeos longos, eu acho mais confortável. E por que é um problema o tal do vídeo curto para criançada? Por conta da alta dose de dopamina no cérebro deles. E sem contar que 80% dos vídeos não agregam em nada, é muita cor, muito efeito sonoro e um monte de efeito visual só para chamar a atenção de uma criança. E elas crescem assim, aceleradas e cheias de loucura na cabeça. Não sei vocês, mas eu acho muito estranho, sei lá, eu vejo um vídeo do menino na frente da câmera imitando o meme do Six Seven. Tipo, a mente desse cara não tá mais saudável. E sem contar que quando eu saio na rua, às vezes pra ir numa padaria, comprar alguma coisa, eu vejo crianças andando enquanto fazem passinho, dancinha do TikTok. E, sério, isso aí é bizarro demais, demais mesmo. E isso pra mim é muito triste. E sabe por que isso pra mim é triste? Porque as crianças têm acesso a tudo. Mas por serem crianças, elas não vão filtrar bem o que escolher pra assistir. Elas vão no que chama mais atenção. E eu acho que os pais deveriam incentivar os filhos a ver alguma coisa melhor. Tipo, tá monitorando, entendeu? De perto. Que também é uma coisa que eu sinto meio que falta. Quando a pessoa vai ver, às vezes, o pai ou a mãe, é como se eles quisessem se livrar da criança, dar o telefone ou o computador para a criança se distrair e nem ver o que a criança está vendo. Então a criança vai consumindo ali uma alta dose de dopamina absurda e o cérebro só derretendo com o tempo. Gasta o tempo que podia estar praticando leitura ou aprendendo alguma coisa realmente relevante para sua vida, mas não. Tá lá se destruindo aos poucos. E não se engane, essa descarga de dopamina não só pega as crianças hoje em dia, tá? Pega muito jovem e adulto também. E olha só, eu vi em algum lugar, eu só não lembro onde agora, que os filmes hoje em dia tem que ter um início cheio de ação ou efeitos sonoros e tudo mais. Sabe por quê? Isso mesmo. Se não tiver aquela dopaminazinha de leve ali no começo do filme, a galera, tipo, fica meio que entediada aos seus olhos, o filme. Só consegue assistir vídeo curto e cheio de coisa na tela, nenhum filme consegue mais se concentrar para assistir. Se não tiver aquele gancho forte com efeito, isso realmente é bem preocupante. E falando no modo geral agora, esse tipo de pessoa que consome dopamina igual um maluco, nunca vai ter uma mente muito desenvolvida do jeito que é pra ser. Porque, cara, você não consegue assistir um vídeo longo por conta do tédio. Às vezes o vídeo nem é ruim, é só você com ansiedade a milhão, querendo que tudo seja da forma rápida. Às vezes o desenho não é ruim também. É que a criança está vendo cores atrás de cores e quando um desenho não tem essa cor tão chamativa ou um efeito tão absurdo, ela simplesmente pula, ela não vai querer continuar assistindo isso. Então o problema tá aí, não são os filmes que ficaram mais chatos, não é o desenho que é longo demais, é apenas sua mente com abstinência de dopamina em excesso. E se tem esse grande problema nessa geração atual, imagina nas próximas, né? E o mais preocupante nesse consumo de dopamina em excesso pode te deixar ansioso. Tem esse pequenininho grande problema. E uma geração ansiosa não é nada bom. Na verdade é uma bosta. Eu já me senti ansioso e essa ansiedade que eu estou falando não é uma ansiedade boa. É aquela bem ruim mesmo de sentir. Mas não foi nada sério na época, né? Mas uma geração com alto índice de ser muito ansiosa é preocupante. A geração Z, por sua vez, tem cerca de 65% dos jovens entre 15 e 29 anos que sofrem com ansiedade. E é claro que essas estatísticas são no geral. Mas com toda certeza um vídeo curto vai alimentar muito essa ansiedade.
das crianças e dos jovens. E eu procurei sobre a geração alfa e não tem nenhum dado específico, mas essa geração tem um alto aumento na ansiedade. E isso não foi eu que inventei, né? Isso é estudos que comprovam. E como já é de esperar, ansiedade causa depressão. E é aí onde mora o grande problema. Não é obrigatório todo mundo que teve ansiedade ou depressão ser por conta do alto estímulo de dopamina, mas certeza que uma parte disso pode ter sido por conta da dopamina, entendeu? E os vídeos curtos ou o consumo de muita informação ao mesmo tempo pode ocasionar esse tipo de coisa. Você pode até achar assim que é um absurdo o que eu tô falando, algo desse tipo, mas é só você procurar. Você vai ver aí na internet que, pô, não tem como, seu cérebro ele tá acostumado com coisas aceleradas e tudo mais, e isso, de verdade, não faz bem. Desacelera um pouco esse cérebro aí, de verdade. E voltando para as crianças de hoje em dia, que não conseguem nem assistir um desenho sem ser altamente colorido, na minha época eu assistia só desenho brabo. Era Naruto no SBT, Liga da Justiça e outros que eu nem me lembro. Na verdade eu lembro sim, Super Choque também era um deles, que eu gostava muito. E eu passava horas assistindo isso e nem me cansava. E olha que esses desenhos nunca foram coloridos demais, entendeu? Então perceba a diferença da minha época. Eu nasci em 2003, assisti ali TV Globinho, SBT, que eu já citei, Cartoon Network também. E isso tudo era bom para as crianças. E não um monte de vídeo de um shorts com músicas alucinantes. E sem contar na forma de brincar, né? Também, que mudou muito. Eu falei de hoje em dia que as crianças é só celular, PC e não sei mais o que lá. Mas na minha época era bem diferente. Bem que eu sou do interior, então as brincadeiras são um pouco diferentes da galera que é da cidade. As minhas brincadeiras eram jogar bola na rua, esconde-esconde, esse tipo de coisa. E era anos-luz mais saudável do que hoje em dia. E veja a diferença. Crianças e jovens hoje em dia têm muita informação, mas parece que eles usam a informação de forma errada. E ao mesmo tempo que evolui rapidamente, eles parecem que ficam mais burros. Eu falei até de grosso modo aqui, mas é realmente isso que eu quero expressar. E fugindo agora um pouco dessa parada de vídeo curto, tem outro problema que eu também vejo, que é o problema que a internet trouxe, que é o imediatismo das coisas. Tipo, conseguir coisas muito rápido, entendeu? Isso sufoca os jovens hoje em dia e também estimula a ansiedade. E sem contar no Instagram, que ele não é um problema em si, mas já reparou que a maioria dos jovens que utilizam ele vive se comparando com famosos por conta do padrão de beleza do Instagram ou algo do tipo? E isso tudo é informação que vira paranoia na sua cabeça. E muita gente nem percebe. Sem contar que hoje em dia os influenciadores mais famosos do Brasil não estimulam o seu público para coisas boas. É só casa de aposta, rifa e um monte de coisas fúteis. Então, parando para pensar, o problema nunca foi a internet, e sim o ser humano. Por isso, o recomendável é ler um livro, assistir um vídeo longo que seja produtivo para a sua vida ou até passear ao ar livre. E eu só acho que todas as coisas que eu falei no início do vídeo não vão servir para o seu desenvolvimento. Então, foge dessa dopamina. Essa geração tem a faca e o queijo na mão, mas está utilizando de forma errônea. E por que minha preocupação vem das crianças dessa geração shorts? É porque elas simplesmente são o futuro.